Corte comum entre duas peças. Então, primeiramente, é necessário se familiarizar com as configurações dos parâmetros de corte comum. Uma vez entendendo cada um desses ajustes, a aplicação fica bem simples. Então, vou mostrar aqui um exemplo de corte comum entre duas peças. E o nesting também está habilitado para corte comum entre duas peças. Com o nesting habilitado para corte comum, esse botão ele fica ativo. Desativando esse botão, eu desconsidero a tratativa de corte comum entre duas peças. Utilizando o botão ativo, vou usar o botão uma chapa para fazer o arranjo. Então o sistema vai calcular para a gente o arranjo entre as duas peças, né? Corte comum entre duas peças. Finalizado o arranjo, o resultado será o seguinte, ó. Então eu tenho o corte comum entre duas peças apenas e a separação entre peças para o restante. Feito isso, eu posso aplicar o acabamento de corte de forma automática, né? Então, fiz o ajuste, utilizei o corte comum entre duas peças e vou usar o botão automático para fazer a sequência de corte, o acabamento de corte. Então, de forma automática, o sistema vai fazer o caminho de corte que a gente deseja, né? Ou o caminho de corte configurado. Então, é possível simular esse caminho de corte para entender mais ou menos como será a sequência de trabalho lá na máquina. Então esse seria o resultado do corte comum entre duas peças de forma automática.